Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler um texto que eu já me utilizei aqui de outra vez para pregar, mas tendo em vista a situação de muitos irmãos da nossa igreja, eu julguei útil e necessário interromper mais uma vez a nossa série de mensagens para ministrar essa palavra ao coração de todos vocês. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler quase todos os versículos deste capítulo, do 1 ao 33. Diz assim: Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: Ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela. E por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local
e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água! Exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Até aqui. Ou melhor, vamos mais um versículo. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres, hititas, Judite, filha de Beere, e Bezemate, filha de Elon. Pai, abençoa-nos com a tua palavra. Faz com que a compreendamos. E através dela, fale conosco. Usa-me segundo a tua graça para abençoar e falar com os teus filhos. E que o coração de todos esteja atento à tua voz. E quando lhe ouvirem, que lhe obedeçam, para que tudo lhes vá bem. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu fiquei inclinado a pregar isso ao coração de vocês, por ver o que alguns têm passado e vivido. Eu acredito que a palavra de Deus ela é tão extraordinária que ela é capaz de nos instruir nas horas mais duras da nossa vida, se tornam momentos oportunos para Deus fazer algo grande e maravilhoso. Eu sei que muitos irmãos têm passado dias difíceis, dias de luta, dias de aflição, dias de crise, mas eu pretendo ajudá-los hoje, em nome de Jesus, a, através da palavra de Deus, encontrar alguns princípios bíblicos para que você possa transformar uma crise em triunfo. Toda crise é um momento de ruptura na sua vida. Toda crise é um momento de ruptura na sua vida. A partir de uma crise, a sua vida pode ser destruída completamente. Mas a partir de uma crise, a sua vida pode tomar um outro rumo tão maravilhoso que você não poderia chegar nesse novo destino se não fosse por conta da crise. Então, na crise você pode tomar dois caminhos possíveis. Encarar essa crise com força e com vigor e falar, a partir disso, algo maravilhoso vai acontecer comigo. Ou você pode olhar para a crise e pensar assim, agora acabou tudo, se entregar e permitir que sua vida seja uma ruína, destruída por aquela circunstância que chegou. Talvez alguns de vocês não estejam passando por uma crise, mas então guarda essas palavras no teu coração, porque se um momento chegar, você vai saber como utilizar. E talvez alguém diga assim, mas e se não chegar? É só se você morrer, porque as crises chegam. Você pode estar voando, você pode estar bem no trabalho, bem na família, de repente as coisas acontecem. E o pior de tudo é que essas coisas não acontecem premeditadas. Algumas das coisas que se nos sobrevêm, quando nós premeditamos, nós conseguimos remediar antes. E elas nem se transformam em crise. Mas tem situações que nos arrebatam completamente daquela vida que estávamos vivendo e exige de nós uma resposta. Essa resposta pode ou ser, eu me entrego e aceito a derrota, ou a resposta pode ser, vou me utilizar deste momento para que algo maravilhoso da parte de Deus aconteça na minha vida. E eu vim pregar para vocês, para que vocês saiam daqui hoje, conscientes que essa situação pode e Deus quer transformar em algo maravilhoso em nome de Jesus. É mais ou menos assim que a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que até as coisas ruins,
Eu não sei como Deus faz. Aliás, eu acho muito bom que eu não saiba, porque geralmente eu tenho o hábito de estragar os projetos de Deus. Quando eu tento cooperar com Ele no projeto, quando o projeto dele é muito grande. Então Deus vai me mostrando só quando não tem outra opção. É bom para mim porque eu não erro. Isso para mim é fantástico. Eu fico naquela oração, naquela expectativa. Deus, eu preciso saber, eu quero saber. E Deus me mostra. E quando Deus me mostra, porque eu já não tenho outra opção, eu só posso fazer aquilo. Eu fico feliz que Deus age assim, embora na hora eu fico muito ansioso, porque diminui as minhas possibilidades de erro. Quando você tem muitas opções na sua frente, você tem mais chance de errar. E eu sempre oro a Deus para que as opções sejam mínimas, ou só uma, para que eu erre o mínimo possível, ou que eu nem erre, né? Crise é esse divisor de águas. É um tempo de oportunidade. Eu sei que gera medo, insegurança e instabilidade, mas crise é aquele momento que você pode ver a intervenção sobrenatural de Deus. Tem gente que ora, fala, Pai, eu quero tanto ver os teus milagres, quero ver tanto coisas extraordinárias do Senhor acontecendo. Se as coisas não acontecem quando está tudo legal, não. O maná, ele cai quando você está no deserto e não tem comida. A água sai da rocha quando não tem outra saída. A água amarga fica boa quando você está no percurso e não tem outra. Quando você tem água em abundância, está farto, não precisa de milagre, está ali. Quando sua despensa está cheia, irmão, você não precisa de milagre de provisão. É quando acaba. É quando você fala, amanhã eu tenho que pagar. Amanhã eu tenho que resolver. Amanhã eu tenho que ver. Já não tenho mais tempo. É só nesse momento que vem o milagre. Antes disso não precisa. Porque as coisas naturais, elas simplesmente acontecem. Então, chegou a crise na sua vida, chegou aquele tempo que você fala, e agora? Anima o seu coração nessa hora, porque agora é hora de ver o milagre de Deus na sua vida. É nessa hora que é hora de ver o milagre. Se você estava esperando um milagre, se prepara, que agora é hora. Bem, dentro dos princípios que eu quero ensinar para vocês, um deles é, na hora da crise, siga a orientação de Deus, ao invés de fugir. Quando a crise chegar, siga a orientação de Deus. Não fuja, não fica dando cabeçada, arriscando. Nem adianta tentar correr da crise. Nem adianta ficar batendo cabeça. Se coloque diante de Deus e espere Deus te dar a direção. Veja que o texto está muito claro o que estava acontecendo aqui. Uma grande fome assolou a terra naquele tempo, no tempo de Isaac. E quando ele viu que aquilo aconteceu no lugar onde ele estava, ele logo pensou numa saída. Ele já buscou uma saída. Ele falou assim, eu vou descer. O texto deixa claro para onde ele pretendia ir, mas ele vai para um lugar antes de ir para o destino final que ele queria ir. Ele vai para Gerar. Um outro lugar que talvez ali não tivesse aquela situação de escassez como o lugar em que ele estava. E é muito comum, irmãos, no momento de crise, nós mesmos buscarmos escapar por uma saída mais próxima e prática. A gente pega a primeira coisa que vem na frente. Abre mão de coisas, vende coisas, entrega coisas, compra coisas, entra em portas, começa negócio, começa relacionamentos, porque o desespero bate, você toma atitude. Só que eu quero te dizer que isso pode ser precipitado, e aí a sua ruína vai ser grande. Quando chegar a crise, ao invés de se precipitar, como Isaac estava se precipitando, você busca a orientação de Deus. O Isaac não começou buscando a orientação de Deus. Ele começou tentando dar uma saída para ele mesmo. Ele falou, vou para um lugar mais prático. E por que ele tinha essa praticidade? Porque ele tinha um exemplo dentro de casa. O pai dele, Abraão, também tinha passado por uma situação onde a terra estava inteira com fome. E quando Abraão passou por esse momento, para onde Abraão foi? Para o Egito. Ele falou, vou encontrar algo lá. E ele foi. E o texto, lá no capítulo 12, versículo 10, mostra que quando ele desce para o Egito, ele está consciente que ele ia para lá para sofrer, para viver como um estrangeiro, ser um daqueles que não era da terra, sem nenhum dos privilégios. Vou começar do zero, vou sofrer. Mas ele encara aquilo. Aí o Isaac pensa, meu pai, num momento como o meu, foi para lá, vou para o mesmo lugar. Porque embora Isaac parou em Gerar, que é a terra dos amalequitas, ele estava indo em direção ao Egito. Ele só fez uma parada estratégica em Gerar antes.
Mas aonde ele queria ir era o Egito. Por quê? Porque é muito comum que no momento de crise nós fiquemos esperando ou nos espelhando no exemplo de outras pessoas que passaram por crises e pensamos, vou fazer a mesma coisa que ele fez. E aí você sabe de alguém que passou por uma crise financeira e a pessoa fala assim, corri para um agiota e resolvi meu problema. Aí você agora está procurando um agiota. Você sabe de alguém que estava numa crise do casamento e que resolveu a crise do seu casamento com um divórcio. E você hoje chega aqui e fala, meu casamento está em crise, eu vou deixar, eu vou embora, eu vou abandonar, eu vou acabar com tudo. Porque você se espelha em soluções que os outros, de atitude que os outros tomaram e que deu certo para eles. Mas eu quero te dizer que nem sempre o que os outros fizeram e deu certo, você vai fazer e vai dar certo também. O método que outros usaram e deu certo pode não dar certo com você. É por isso que, embora nós sempre aconselhamos que você busque a experiência de outros que já viveram, você deve buscar em primeiro lugar a direção de Deus antes de tomar uma atitude. Isaac pensou em ir para o Egito, porque ele sabia que o pai dele tinha feito isso e tinha dado certo. Agora, às custas do quê? Às custas de quase perder a família. Mas ele não pensou isso, porque ele só estava com a cabeça ligada no problema. Então ele pensava, preciso de uma solução urgente. Quem embarca nesse pensamento de preciso de uma solução urgente e faz a primeira coisa que vem na cabeça, está procurando outro problema, que vai ser urgente logo após esse. E foi o caso do Abraão. E o Isaac estava indo para o mesmo caminho. Acontece que é maravilhoso, porque Deus não deixa. Deus não deixa o Isaac para lá. Deus o proíbe de ir para lá. Deus dá uma direção para ele, para que ele não vá para lá. E aí talvez a pergunta seria, por que é que Deus não deixa Isaac para lá? Porque Deus fala, não desça para o Egito. Deus sabia para onde ele ia. Por que Deus falou para ele, não vai para lá? Se deu certo para o meu pai, por que eu não posso ir? Se ele tivesse acesso à Bíblia que nós temos, ele veria que o filho dele foi também para o Egito. E deu certo. Aliás, o filho dele, Jacó, vai para o Egito porque Deus manda. Olha só, Abraão decide, vou para o Egito, vai para lá, a duras penas as coisas dão certo. O filho dele pensa em ir para o Egito e Deus fala, vai mesmo para lá, porque é lá que você vai ser abençoado. Mas o Isaac fala, eu vou para o Egito, e Deus fala, não, você não vai para o Egito. Irmãos, a forma que Deus lida com um não é necessariamente a mesma forma que Deus vai lidar com o outro. Eu já contei para vocês aqui, tem uma piadinha que a gente ouvia no seminário, que nos ajuda a ver que Deus faz as coisas de outras formas, que não necessariamente da forma que nós pensamos que elas vão ser feitas. 2 ex-cegos se encontram. 2 ex-cegos se encontram. E aí eles se reconhecem, não sei como, talvez pela voz, se reconhecem e vão conversar e falam assim, e aí, como que você foi curado? Ele fala, foi Jesus que me curou. E o outro fala, poxa, ele também me curou. Aí fala, como foi que ele te curou? Ah, ele perguntou o que eu queria. Eu falei que eu queria ver. Ele falou, então veja. Aí eu passei a enxergar. Aí o outro fala, não pode ser Jesus, não. Por quê? Não, porque Jesus também perguntou o que eu queria, eu falei que eu queria ver. Aí ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no meu olho, mandou lavar no rio, eu voltei enxergando. Aí o outro fala, mas você acha que Jesus precisa cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho, mandar lavar no rio? Jesus só fala, enxerga, e você enxerga. E aí os dois começam a brigar, não, porque se Jesus falar, já acontece. O outro, não, Jesus tem que cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho, mandar lavar no rio. Os dois brigam, cada um vai para um lado, abre uma igreja, a palavra de Jesus tem poder e o cuspe ungido de Jesus. Porque cada um acha que Jesus só trabalha daquele jeito. Eles limitaram Jesus a um método de agir. E tem gente limitando Deus, falando, Deus age assim, porque Deus fez assim com o outro. Deus fez assim com o fulano, vai fazer assim também comigo. Isaac falou, Deus abençoou o meu pai no Egito. E ele falou, eu vou para lá. E Deus fala, não. Por quê? Porque Deus conhece cada um. Deus sabia que para Abraão era indiferente. Onde Abraão tivesse, ele aguentaria o tranco. E Deus deixou ele ir. Deus conhecia o Jacó e falou, esse homem é cabra macho, ele precisa de tratamento de choque. Com ele, chinelo branco não serve, tem que ser cabo de aço com parafuso amarrado. Tem que dar no lombo, Jacó é homem duro, tem que tratar com dureza. Aí Deus fala, vai agora para o Egito.
Com cada um, Deus sabe como tratar. O Isaac não, irmão. O Isaac era o filhinho da promessa. Não dava para tratar ele assim. Então ele segura a bronca. Tipo, Isaac, você não vai aguentar. Vai não. Eu sei o que é bom para você, não vai. E sabe qual que é a bênção? O Isaac não vai. Ele ouve a direção de Deus e ele não vai. Mas aí talvez você fale assim, poxa, pastor, às vezes eu até penso que eu ouvi Deus falar comigo, eu entendi a direção de Deus, mas eu não tenho muita força para seguir aquilo, aí eu não sei se foi da carne, se foi de Deus. Como que eu faço para ter forças para obedecer à instrução de Deus? Vou te dar a sugestão, que eu tenho certeza que foi a mesma coisa que o Isaac fez. Se apegue às promessas de Deus para a sua vida. Aí você vai ter forças para obedecer a Deus, por mais que você não entenda o que é aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Porque se você conhece comigo, se você leu comigo esse texto aqui, que nós lemos, você vai ver quantas promessas Deus vai fazendo aqui para Isaac. Faz diversas. Olha, eu vou fazer com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu vou dar a eles todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu vou fazer isso por causa de Abraão. Ele me deu ouvidos, obedeceu o que eu ordenei para ele. Tipo assim, olha, eu sei que você vai pisar na bola, mas eu vou fazer isso na sua vida por causa do seu pai. Aí ele fala, então eu não vou sair desse caminho, porque Deus vai fazer. Tem algo de Deus para acontecer comigo, então eu vou insistir. Irmãos, quando você se apega às promessas de Deus, você aguenta o baque. O problema é que a gente nem sabe quais são as promessas de Deus para nós, aí vão vindo as tribulações, a gente vai abandonando. Você nem sabe as promessas de Deus para a sua família, aí vem um choque lá dentro da sua casa e você fala, vou separar. Porque você não entende o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer. Vem um choque dentro da sua empresa, você fala, vou parar com tudo, porque eu não sei, eu não entendo. E a crise chega e você começa a querer dar passo para trás, porque você não conhece as promessas de Deus. Quem sabe o que Deus prometeu, não para de ir adiante, porque sabe que aquele que prometeu também é poderoso para cumprir. Nós cremos nisso. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós cremos no que Ele prometeu para nós. Então a gente se agarra com isso, fecha o olho e vai. Irmão, está difícil ver o que está na sua frente? Fecha o olho e vai. Se agarra na sua fé e vai para frente. Não pare, não desista. Mas antes de ir, fala, Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Pastor, Deus não respondeu. Não saia do lugar. Mas vai tudo desmoronar à minha volta. Você acha que Deus não sabe? Ou só você está vendo isso? Mas e se ruir e eu estiver parado? Você está em obediência, até que Deus mande. Não se mova. Agora, se Deus já mandou, você está fazendo o que parado? Faça. Se Deus falar, não vá para lá, não vai. Se Deus falar, fica aqui, é aqui que você fica. Não seja rebelde a Deus, para que a bênção de Deus chegue na sua vida. Você quer fazer com que a crise se transforme em triunfo? Comece obedecendo a Deus, na direção que Deus vai te dar. Segundo princípio, na crise, não permita que a sua fraqueza destrua a sua família. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos presos e vinculados à nossa família. Nós e a nossa família somos uma coisa só. Se nós pisamos na bola, todo mundo em casa sofre. Vocês sabem disso. Então não faça com que a sua fraqueza, a sua dureza, leve-os da sua casa a sofrer. E aí não adianta dar uma de coitado e falar, então é melhor eu não sair de casa, abandonar, deixar todo mundo. Enfrenta isso. Enfrenta. Mas enfrenta dirigido por Deus. Se fortalece em Deus, para que a sua fraqueza não destrua tudo. Dá uma olhada para o Isaac. Ele quer ir lá para o Egito. Aí Deus fala, não vai para lá, porque lá você não vai aguentar. Fica aqui onde você está. Ele estava em Gerar, na terra dos Amalequitas. Ele fica lá. Aí o versículo 7 diz assim, quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele teve medo de dizer, é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Você entendeu isso aqui? O cara vai com a esposa para um lugar, aí ele começa a passar,
Aí tá todos os caras sem camisa, tudo maromba, e o Isaac tripa seca. E todo mundo maromba, com tatuagem de âncora no braço, mascando um paieiro, uma arma em cima da mesa e um corote aberto em cima. Todo mundo. E ele passando assim, os caras começam a balançar a cabeça assim, pra ele e a esposa passando. E ele olha de canto assim e fala, vixe. E os caras começam a falar uns gracejos. E aí, de repente, um cara chega e fala assim, e aí, compadre? E essa mina que tá com você aí? É minha irmã. Nossa, Isaac, vá por você, bicho. Ele só estava repetindo um erro do pai, porque o pai fez a mesma coisa. Só que o Abraão fez isso 2 vezes, no Egito, e com Amaleque, com esses amalequitas, com Abimeleque. Fica a dúvida se é o mesmo Abimeleque, ou se Abimeleque era só o título de um soberano, lá dos amalequitas. Tal qual Faraó é o título do soberano dos egípcios, Amaleque, como que é o nome que eu falei? Abimeleque, obrigado. Abimeleque pode ser só o título. Ab é pai em hebraico. Melech significa rei. Então é um pai de reis. Deduz-se que seja um título real esse Abimeleque. Pode até ser o mesmo, mas pode não ser o mesmo, mas ser da linhagem ali. O importante é que ele faz o mesmo erro do pai. Ele replica o erro do pai. Pai, vocês estão vendo isso? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Os seus filhos podem replicar os seus erros. Então trabalhe para não errar. Porque depois não adianta você pôr o dedo na cara do seu filho e falar, você está errado. Porque você que ensinou ele como fazer errado. Mas ele, quando faz isso, ele faz isso porque ele era covarde. Porque ele era fraco. Ele era egoísta. Ele só estava pensando nele. O que ele pensou? Bem, se esses caras perguntarem, ela é minha irmã, eles vão querer ter alguma coisa com ela e não vão me matar. Eles vão lá, fazem o que querem com ela e eu fico vivo. Você está de brincadeira, Isaac? Está de brincadeira? Os caras vão mexer com a tua mulher para você ficar ileso? Pois é, Isaac era esse cara fraco, egoísta, medroso, mentiroso. E ele era tudo isso e colocou toda a família dele em perigo por conta daquelas fraquezas que ele tinha. E quantos de nós, na hora da crise, porque a crise faz isso, a crise expurga, põe para fora coisas das piores que nós temos e que no tempo bom não aparece. Porque assim, ó, quer ver se eu estou falando mentira? Você tem dinheiro, tá tudo bem, as coisas estão bem, a saúde de todo mundo está em dia, você está em casa, aí um filho faz uma coisa errada lá, aí você até briga, mas aí está faltando dinheiro, a conta chegou, alguém está doente, um monte de coisa está acontecendo, você não dorme direito, está estressado, alguém faz o negócio, você xinga até palavrão dentro de casa. Amaldiçoa todo mundo, fala mal até de Deus, faz o que não devia. Porque esse momento de crise põe para fora coisas que estavam lá escondidinhas, só esperando um momento difícil. Você está cantando louvor, irmão. Você está lá, adorando a Deus e tal, na sala. Irmã, você está aí, você sabe o que eu estou falando, irmã. Você está adorando a Deus, ouvindo louvor, e às vezes está limpando ali a casa. Mas aí você passa perto daquela mesa. Sabe aquela mesa vilã? E você dá aquela topadinha com o dedo mindinho, esse ruim de fazer a unha. E você passa ali, dá aquela batida que o seu dedo abre assim. Que é aquele meio segundo que você é arrebatado e volta. Mas você não é arrebatado igual o Paulo, que vai para o terceiro céu. Você é arrebatado igual a Rebeca Brown, vai para o inferno e volta. A hora que você volta fedendo enxofre, vem xingando tudo. Você estava até agora, aleluia, aleluia, já volta o demoniado, miserável, essa mesa, quem foi que deixou aqui? O momento de dor, de crise, é a hora que põe para fora aquilo que não vinha de outra forma. A crise é boa para mostrar quem você é. Para pôr para fora coisas que às vezes você não estava notando, estava bem escondidinho. E isso é uma boa questão pedagógica da parte de Deus para te ensinar. Porque às vezes você começa a ficar orgulhoso achando que está bom, e Deus fala assim, deixa só eu te mostrar que você não está. Que aliás foi essa tentativa pedagógica
de Satanás com Jó, mas com Jó não funcionava, né? Porque quando Jó estava numa boa, Deus falou assim, ele só é tudo, o diabo fala, ele só é tudo isso porque ele tem tudo. Tira tudo para você ver se ele não blasfema. E o Jó, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguns de nós, por menos que isso, abre a boca e fala um monte de asneira, um monte de borracha, como diria um amigo meu. Pois é, a sua família pode perder muita coisa, porque você, na hora da crise, vai fazer com que a sua fraqueza venha à tona. Então trata isso em nome de Jesus, busca ajuda, procura quem faça alguma coisa com você ou por você, mas não permita que a sua fraqueza permaneça aí. Fortaleça todas as bases da sua vida, para que a sua família não sofra. Porque família é família em todo tempo, quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim. A gente faz um juramento quando a gente casa, que na hora do vamos ver, na hora que deu play, a hora que está valendo, a hora que saiu do treino, que é jogo mesmo, a gente meio que esquece. É até que a morte separa, até que é na doença, é na pobreza, é em tudo. Aí começa a vir as situações, já começa a ter desculpa, porque agora já não dá mais. Pô, mas e o juramento? Não vale nada o juramento, né? Família é família em todo tempo. Mas para Isaac, família não era família em todo tempo. O Isaac era um cara bom, irmão. Isaac era um cara carinhoso da Rebeca. Ele era um cara galanteador. Só que esse cara romântico, educado, gentil com a esposa, demonstrou com essa própria atitude de gentileza o quão falso ele estava sendo com a própria família. Porque ele era um bom homem dentro de casa, um bom marido dentro do quarto. Ó. O texto vai falar lá no versículo 8, diz, algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. Lá na rua ele assim, não é minha esposa não, é minha irmã. Quem quiser, pode pegar. Aí entra em casa, vem cá, benzinho. Vem cá, amorzinho. Mas eu te amo tanto. Vem aqui, querida. Hoje, você viu que eu tô cheiroso hoje, Isabela? Amor. Mas lá fora, ele não assumia. E tem um monte de marido que é homem assim. É homem quando quer alguma coisa dentro de casa. Mas para subir para a vida, para fazer o negócio acontecer de verdade, aí não é homem. É triste, irmão. Misericórdia, irmão. Vamos esforçar aí, senhores da nossa igreja. E senhoras também, porque isso também vale para muitas irmãs. Família é família em todo tempo, não é só na hora que as coisas estão boas. Terceiro princípio. Na crise, não aceite as previsões pessimistas e, ao invés disso, faça investimentos. O Brasil não está na sua melhor fase. E tem muita gente morrendo de medo de tudo. As famílias talvez não estejam nas melhores fases, aí fica todo mundo morrendo de medo de tudo. O Isaac estava num tempo de fome na terra. Enquanto todo mundo estava lamentando por causa da fome na terra, Isaac estava plantando, semeando. Irmãos, hora de crise não é hora de você falar assim, vou me juntar e comer tudo que eu tenho e gastar tudo que eu tenho. Hora de crise é hora de semear. Talvez eu ia me utilizar de um texto hoje, porque hoje minha pregação, dentro da série de mensagens detox, ia ser sobre preguiça. Então fica aí o spoiler, semana que vem falarei sobre preguiça. Se você não ficar com preguiça de vir ao culto, semana que vem, Santa Ceia, e eu falo sobre isso. Tem um texto que fala assim para o preguiçoso, vai ter com a formiga, preguiçoso. Tipo, vá aprender com ela, porque ela trabalha. Ela faz o que tem que fazer. Ela passa o verão todo trabalhando para que no inverno ela tenha o que comer. Acontece que no inverno ela não pode sair. E tem gente que, na hora da crise, ele quer só consumir tudo que está em volta e para de semear. É assim, ó. As coisas não estão bem na sua vida. E aí você deixa de ser generoso com as pessoas. Bateu uma situação financeira difícil na sua vida, você deixa de ser generoso com as pessoas. O seu casamento está difícil, aí você para de investir no seu casamento. Porque minha esposa também, aí você não investe mais. Porque meu marido também, aí você não investe mais. Na crise, as pessoas tendem a não investir. Só que aqui um princípio bíblico para fazer crise se transformar em triunfo é que na hora da crise, você precisa continuar semeando na terra, mesmo que todos duvidem do resultado.
Olha o que o texto diz no versículo 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Aquela terra era uma terra que não tinha nada, era uma terra desértica. Não tinha possibilidade de nada. E você acha que ele pensou isso? Bem, todo mundo aqui pensa a mesma coisa. Não vou plantar nessa terra porque essa terra é desértica. Ele fala, já que ninguém planta, eu vou plantar e eu vou colher. Eu vou chegar onde os outros não chegaram. Eu vou fazer o que os outros não fizeram. E ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. A mão de Deus foi com ele. E eu pergunto para vocês, será que a mão do mesmo Deus não está com vocês? Será que a mão de Deus encolheu agora ou não está com vocês? Será que vocês precisam ficar com medo, encolhidos, retraídos na hora da crise? Não, pelo contrário. Quando a crise chegar, invista. Deus está com você em nome de Jesus. Bem, o Isaac, nesse tempo de crise, diz que ele investiu, e não só investiu, mas ele se tornou perito e especialista numa coisa muito importante para aquele lugar, só por causa das coisas que ele passou. Ele se tornou pós-doc, especialista em furar poços. Ele se tornou especialista, ele não se acomodou. Veja só, ele está no meio do deserto, não tem nenhum rio passando por ali, o que ele faz? Primeira coisa que ele tenta fazer, eu vou pegar o poço que o meu pai já tinha feito, meu avô tinha feito, os inimigos tinham jogado pedra e terra ali dentro, eu vou limpar esse poço, vou gerar recursos para plantar. A hora que ele chega lá, os caras reclamam com ele, falam, não mexe aqui, tal, ele sai. Ao invés dele pensar, como muitos pensariam, vou desistir, ele vai para outro lugar e ele cava um poço. Cavar poço é fácil, gente? Não é, pergunta para o irmão Silvan lá no Nordeste. Ele cava um poço, acha água, aí os camaradas falam assim, você sabe que essa terra aqui não é sua, né? Então, vaza, Isaac. Ele não arruma confusão, ele não abaixa a cabeça, ele não desiste, vai para outro lugar e cava mais um poço. Aí está próspero, tem muita água, os pastores dele ali estão ali trabalhando com o seu rebanho. Outros pastores chegam, brigam com os pastores dele, e ele fala, chega, para que discussão? Vamos sair daqui, vamos cavar outro poço em outro lugar. Ele vai para outro lugar, ele cava outro poço. E aquele poço tem mais água do que todos os outros. Ele não parou quando qualquer um teria desistido. Quando a crise chegar, ao invés de você desistir com a porta fechada na sua cara, você insiste na próxima, e você vai na outra, e você vai na outra, e você vai na outra. Uma porta vai estar aberta para você. Alguma coisa Deus vai fazer na sua vida. O que você não pode é ficar acomodado e falar assim, ai Deus, o Senhor está vendo que eu tentei. Mas você tentou quanto? Ah, eu limpei lá o entulho de um poço. E depois? Depois eu parei. Não, vai cavar um poço. Não, mas eu cavei mais um. E aí? Me tiraram de lá. E o que você fez? Eu parei. Não, vai lá e faz outro. E faz outro. Ah, mas você sabe o esforço que eu tenho que dedicar para cavar um poço? Mas você sabe a bênção que é ter água de um poço? Então vai e cava. Faça alguma coisa. Você não para. Não deu certo. Você insiste, e você insiste, e você insiste. A crise chega na vida de alguns de vocês e eu só vejo reclamando, e desistindo, e murmurando, e jogando a culpa para todo lado. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do governo, a culpa é do país, a culpa é do meu filho, a culpa é que não dá, a culpa é disso, a culpa é porque eu não tenho estudo, a culpa é porque isso daqui. Para de dar desculpa e vai cavar um poço, pelo amor de Deus. Arregaça a manga e vai para cima. Trabalha, se esforça. Deus vai te abençoar. Agora, o povo quer água e não quer cavar poço. Quantos de vocês aqui sabem que o Brasil está em crise? Que o Brasil está passando por problemas? Mas por causa disso vocês vão desistir? Ou amanhã vocês vão levantar e vocês vão meter a cara na vida e no mundo e vão fazer acontecer para vocês? Vocês vão desistir e vão ficar aí, eu já entreguei o currículo. Não deu, eu já entreguei, mas não deu. Não deu? Não deu para quem? Faz uma coisa, insista. Olha, o Isaac, de tanto insistir naquilo, ele virou o melhor cavador de poços. E por causa disso, ele pôde ter água como nenhum outro teve. E a plantação dele deu 100 vezes mais colheita.
do que o que ele pôde plantar. Nenhum outro. Ele ficou tão rico que os caras da cidade em volta foram lá falar assim: meu, por favor, vai embora. Você ficou poderoso demais, a gente não pode nem te conter aqui. Você cresceu demais, você engoliu a gente. Mas o Isaac fez isso porque ele ficou acomodado? Ou porque ele ralou, ele foi para cima? E aí um monte de gente fica acomodado na vida com tudo, acomodou na família, acomodou profissionalmente, acomodou espiritualmente. Pastor, eu tentei vencer o pecado, mas o pecado, sabe como é que é? Não, eu não sei como é que é, me conta. Você orou? Eu orei. Depois que você orou, aí eu caí. Mas por que você não continua orando? Por que você não continua orando? Tem um testemunho do meu irmão que é bem bonito. Meu irmão saiu da clínica de recuperação e o danado do cigarro estava querendo ainda atazanar a vida dele. E aí ele foi para casa e minha mãe acendeu o cigarro. Ele falou, é fácil, é só eu pegar o cigarro e ninguém vai saber. Fuma, ninguém vai saber. E ele falou, não vou fumar, não vou. Aí ele foi para a oração, falou assim, Deus, eu não levanto daqui dessa oração enquanto eu não for tratado, curado, liberto dessa vontade de fumar. Acabou. Aí eu vejo vocês aí e falo, eu orei. Não orou quanto? Quanto poço você cavou até sair água? Aí eu comecei a cavar, só tinha areia. Cava o outro. Vai do lado. Vai, se esforça mais. Continua, não desista, não desista. Mas aí para. Porque, irmãos, quando você se torna bom nisso, de insistir, vencer, aí tudo muda. Tem uma história muito legal de um homem, que aliás era um anão, um homem anãozinho, que ele era até deformado. Mas ele era um mecânico, um perito em motores. E conta uma história que o doutor Henry Ford, não sei se é doutor, né? O senhor, pelo menos, Henry Ford, teve um problema lá na linha de produção dele, alguma coisa assim, e precisava que alguém solucionasse o problema dele. E aí ele chamou um monte de gente e ninguém pôde solucionar aquele problema. Aí ele chamou esse cara porque soube que o cara era especialista. O cara foi lá, entrou, fez o que tinha que fazer. Poucos minutos o cara saiu e falou assim, $16 mil. Cara, ô louco, você foi ali, funcionou um negocinho. Rapidinho saiu e já cobrou $16 mil. Você não acha que está um pouco fora, não? Porque é só mexer um negocinho ali. Aí ele falou assim, então, para mexer um negocinho ali eu cobro só $100. Mas para saber aonde mexer o negocinho, aí eu cobro o restante do que eu cobrei. Ele sabia, ninguém mais sabia. Ele pôs o preço que ele queria. Mas não é só mexer? Mas foi todo mundo lá, por que ninguém mexeu? A vida é assim, tem um monte de coisa que é só fazer. E ninguém aqui está fazendo. Profissionalmente falando, tem um monte de coisa aí pipocando, acontecendo no mercado. E aí, às vezes, a gente está estagnado aqui, nessa coisa, nessa marezinha, e fala, mas é que é difícil, sabe o que é? Não sei, como é que é? Me explica. Fuça, até você ficar bom naquilo, você ser o melhor daquilo, e as coisas acontecerem. Mexe com a sua família, até tudo ser transformado, mas aí para, desiste. O Isaac foi até ficar o melhor dos cavadores dos poços. Entenda uma coisa, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Todo mundo acredita nisso? Amém? Mas você está fazendo a sua? Precisa fazer a sua parte. Isaac colheu 100 vezes mais do que plantou. E se ele não tivesse plantado? Não tinha colhido. E aí, irmão, você vai colher o quê? Depende do que você plantou, o que você tem feito, a sua colheita é de acordo com o seu plantio. Ele não prosperou, não foi para frente, as coisas não deram certo na vida dele na passividade. Tem irmão orando para um milagre acontecer, de uma porta nova, uma nova oportunidade. Bem, esse milagre vai acontecer assim, ó. Você vai lá na escola, faz o curso que você tem que fazer, é sério, faz o curso que você tem que fazer, pega esse currículo que vai ser ungido com esse curso, aí você vai na empresa, levanta cedo, vai na empresa, ou manda no site, vai lá. Aí eles vão te chamar e você vai ver que milagre vai ser você trabalhar naquele lugar. Pastor, mas você não acredita que alguém pode ser chamado num lugar sem ter a devida escolaridade? Claro que eu acredito. Mas eu sei que isso não é via de regra, não. Via de regra é assim, ó. Você se prepara, vai para o mercado de trabalho e você arruma um emprego bom. Agora você fica aí, eu só arrumo esses empreguinhos ruins. Por quê?
diversas explicações. Para a maioria dos casos seu currículo não é bom para o mercado. É isso. Você vai ganhar proporcional ao que você pode. Isso é fato. Desculpa. Eu sei que estou machucando muita gente aqui, porque eu estou vendo alguns olhares de ódio. Mas, ó, beijinho pra você. Eu já aprendi a malandragem do beijinho no outro. Quarto princípio. Na crise, proteja o seu coração da amargura. Porque quando a crise vem, o povo fica amargo, misericórdia, fica chateado com Deus, abandona Deus, não quer vir na igreja, e deixa as pessoas da família, e fica aquela pessoa... Gente amargurada, você sabe que pessoa amargurada é alguém que ninguém vai querer ficar com ela. Todo mundo sabe que uma pessoa está amargurada. E ninguém quer conviver com uma pessoa amargurada. Aí, aumenta e piora essa situação. Você está amargurado por coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, você lida com amargura com as pessoas se afastam de você. Aí quando alguém vier perguntar, por que você está assim? Você vai ter a cara lavada de falar, todo mundo me abandonou. Te abandonou porque você é intragável. É chato, é chata. Ninguém gosta de pessoa amarga. Eu sei que tem aqui gente aqui dentro agora que está assim, fala mesmo, Deus, fala aqui do lado. E Deus está falando mesmo. É ruim ficar com gente chata, gente reclamona, gente que está o tempo inteiro, o tempo todo choramingando, reclamando de tudo, tudo vê coisa ruim, tudo, só vê coisa ruim. Gente, tem coisa ruim para todo lado. Mas misericórdia, Deus está na sua vida. Deus tem te dado graça, Deus vai à frente de você para qualquer coisa, e você só vê a vida reclamando. Você está louco? A gente foi cantar A gente não, eu não fui cantar, né? O pessoal foi cantar lá na sexta-feira na igreja, eu fui pregar, aí eu estava tomando água assim, aí eu falei assim, toma água, ali ia cantar, eu pus o copo de água, o copo estava pela metade, não foi? O copo estava pela metade. Aí ela olhou e falou, esse copo é para mim? Tem testemunhos aqui. Esse copo é para mim? Aí eu falei, Ela falou, mas só tem metade? Eu falei, veja pelo lado bom, já está meio cheio, pelo amor de Deus. Olha pelo outro lado, você só fica vendo o copo meio vazio na vida. Tudo tá ruim, é tudo amargurado, é tudo reclamando, nada tá bom. Eu só tenho arroz e feijão, graças a Deus, eu já tenho arroz e feijão, só falta a mistura. Misericórdia. Eu só tenho dinheiro para o ônibus, aleluia. Você tem mais dinheiro que eu. Você está andando de ônibus, você é chique, irmão. Você é chique. Tá mais difícil andar de ônibus do que pôr gasolina no carro. Tá caro para chuchu os negócios. Mas tudo é motivo para reclamar. E aquela pessoa amarga. Ninguém gosta de pessoa amarga. E pior, pessoa amarga convive com pessoas. Quando alguém deixa essa pessoa amarga ficar perto dela, ela fica amarga também. A raiz de amargura contamina, diz a palavra. Então, se você está amargurado, você tem duas opções. Ou você permite que Deus te trate, ou você vai acabar sozinho. Sozinho. Porque ninguém gosta de ficar perto de gente chata. E tem irmãos aqui reclamando que tem outro. Os irmãos me abandonam. Os irmãos não me chamam. Os irmãos, você é chato. É chata. Não vai te chamar mesmo. Eu, assim, muito de vez em quando, vou fazer um grande esforço, fingir que estou amando e vou te chamar, vou ficar com você, mas é só para te agradar. É pecado? Estou confessando. Mas é verdade, porque faz parte do meu papel pastoral, vou tentar ajudar, então eu tenho que engolir a seco esse sapo boi de perna aberta, tá aí a pessoa chata, não quero estar lá, Aline, me ajuda, ora, vai intercedendo por mim, põe no grupo dos mordomos, orem por mim, estou indo visitar. Mas é assim, gente chata é intragável. Pelo amor de Deus, larga dessa amargura para você parar de ser chato. Se Deus falou com você, sai daqui hoje diferente. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, hein? Eita, Deus falou mesmo nesse povo. Proteja o seu coração dessa amargura. O Isaac, ele não deixou a amargura vir no coração dele. Ele vai para uma terra estranha, os caras tentam pegar a esposa dele. Ele limpa o poço, os caras tampa de novo o poço, ele cava o poço, os caras arrancam o poço, ele cava outro, os caras arrancam do poço, ele vai para o outro, os caras falam, vai embora da cidade. Ninguém ajudava esse homem, todo mundo era contra o Cristo. Todo mundo era contra ele. Só os internos entenderam essa, hein, coisa? E como que essas piadas vêm na hora? Deus não faz essas coisas comigo, né? Isso é muito carnal, essas piadas. Irmão, isso não é de Deus, isso é meu, só meu.
todo mundo odiava o Isaac. E o Isaac não ficou se lamentando, ele foi para frente, ele falou, eu vou é plantar e colher. Vai todo mundo ficar olhando para mim, me invejando, querendo meu mal, e eu vou para frente, para as coisas darem certo. E você para na primeira pessoa que se lhe opõe. Uma pessoa no trabalho começou a te perseguir, é outra pessoa que fez isso, é outra pessoa, e você está aí todo desesperado, desesperada. Misericórdia, irmão, vai cavar poço. Vai fazer, você vai plantar, você vai colher. Deixe essas pessoas que ficam em volta tentando te minar, tentando tapar poço. Porque Deus é contigo. E não vai faltar força para você cavar outro poço se alguém tomar esse que está na sua mão. Em nome de Jesus. Quinto princípio e último. Você anotou? Quinto princípio. Na crise, busque velhas e novas possibilidades ao invés de se acomodar. Zona de conforto é o que mais as pessoas, é onde mais elas padecem. Mas quando a crise chegar, você tem que buscar velhas e novas possibilidades. O Isaac tentou uma velha possibilidade que era ir para o Egito, mas ele não buscou a direção de Deus. Buscando a direção de Deus, procure fazer coisas que você pode fazer quando nada estiver dando certo. Então preste atenção, o versículo 18 mostra o Isaac reabrindo poços que o pai dele cavou. Aí você pensa, nossa, mas que cara, né? Por que ele tentou fazer isso? Os poços que Abraão e Jacó cavaram, poços poderosíssimos. Um dos poços, só para você ter uma ideia, um dos poços que o Jacó cavou, um dia Jesus passando em Samaria, uma mulher estava lá naquele poço pegando água lá e ofereceu para Jesus. Irmãos, tem pelo menos 3.000 anos essa história. Do poço cavado, Jesus tomou lá na beira daquele poço. 3.000 anos, um poço dando água. O Isaac falou, meu pai fez, vou tentar, é minha tentativa. Não está dando nada, eu vou tentar isso. Ele tentou fazer o que outros já tinham feito. Depois que ele fez isso, ele começou a abrir novos poços. Do verso 19 ao 22, o versículo 32, eu não me contento com o que o outro fez, não deu certo, eu vou tentar coisas novas. Ele foi cavar, ele não desprezava o passado, mas ele não se acomodava e não ficava preso. Deixa eu abrir aqui um ponto para vocês, muito importante. Alguns dos queridos e amados irmãos que estão aqui, são irmãos que no passado fizeram coisas lindas para Jesus. Fizeram coisas lindas na vida, profissionalmente, na sociedade. Você foi alguém que fez alguma coisa. E você parou lá no que você fez no passado. E tudo o que você sabe falar hoje é só do que você fez no passado. É porque um dia eu fiz. Porque quando eu era crente, sim. Quando eu orava, assim. Porque eu jejuava e Deus fazia. Porque eu... O que você pode com o passado? O passado já acabou. Ele não serve de mais nada. Sua família era abastada. Porque antes eu tinha uma profissão, já acabou. Então você não tem o que se vangloriar disso, porque acabou. Isso é memória, vai ficar bom só no Instagram. Só na foto do Instagram não serve para mais nada. Não te serve de nada isso, a não ser as experiências. Então para de idolatrar o passado e entenda que sua vida é daqui para frente. E procure novas oportunidades, se esse for o caso. Ele tentou. Cada vez que ele chegava num deserto, ele cavava um poço. Esse cara é um monstro do empreendedorismo. Não tinha deserto que parava esse homem. Ele ia para um lugar no deserto, ele cavava um poço. Ele ia para outro lugar, tinha deserto, ele cavava um poço. Ninguém plantava nada, só ele. Por quê? Porque ele falava, eu vou fazer o que ninguém faz. Eu vou começar algo novo, eu vou fazer o que outros não fizeram. Berseba era deserto. E agora? Agora era um lugar próspero. Um lugar de riqueza. Porque Isaac passou por ali. Será que a empresa que você está, quando você sair, vai ser mais rica porque você passou ali? Ou vai ser mais pobre porque você desfalcou, porque você lesou? Será que a sua família foi enriquecida pelo fato de você estar ali? Será que o ambiente, a sua igreja, o que você produz? Pois é. E eu vou finalizar. Se a crise chegar na vida de vocês, vocês precisam entender que só tem 2 futuros possíveis. Se a crise já chegou para vocês, você precisa entender também que você só tem 2 futuros possíveis. Ou você aceita a derrota e chora amargurado o resto da sua vida,
Ou você enfrenta isso de frente e se lembra que Deus está com você no meio de todas essas coisas. E vai para frente com a força de Deus para vencer de acordo com a estratégia que Deus vai te dar. Onde que está a crise da sua vida? Financeira? É familiar? É emocional? Onde que é a crise da sua vida? É espiritual? Você vai fazer o que hoje? Você vai simplesmente levantar e ir embora para sua casa? Ou você vai levantar hoje aqui e vai falar com Deus, Pai, eu não vou embora daqui do jeito que eu entrei. Eu quero sair daqui hoje com uma nova postura, porque eu decido não me entregar à crise. Eu decido, no meio disso tudo, vencer. O Isaac venceu, eu também vou vencer, porque o Deus que estava com ele é o mesmo Deus que está comigo. Se você confia nisso, eu quero te chamar para uma oração. Mas eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir para que você ore comigo, para que você tome uma postura diante da situação que você está vivendo, diante da crise que você está vivendo. Você não vai desistir, você não vai fugir, você não vai ficar só se espelhando no que os outros fizeram, você vai buscar novas oportunidades, você vai olhar para Deus e ver que Ele te fortalece, e você vai insistir até que um poço dê água. E aí depois a gente volta a conversar. E o principal aqui, você vai parar de ser alguém que só reclama, só murmura e só fica amargo. Eu não estou falando para você negar os seus problemas. Mas não adianta nada, não vai mudar nada se você só ficar reclamando. Porque além do problema, você vai acumular que as pessoas vão deixar você. Podemos orar então, irmãos? Amém? Se você puder ficar de pé, por favor. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor e alguns dos meus irmãos estão passando por tempos terríveis de crise. O Senhor sabe disso. E o Senhor quer ajudá-los. O Senhor os fortalecerá. Acontece, Pai, que nós sabemos que alguns deles, diante dessa situação, estão pensando em fugir, em abandonar, em deixar, em simplesmente entregar os pontos. E o Senhor hoje está dizendo, persista, persevere. Alguns têm cavado poços, esses poços vêm sendo entulhados, roubados, eles têm sido expulsos, que eles tenham essa mesma perseverança de Isaac, e cavem outro, e o próximo, até que o Senhor lhes dê a prosperidade, a bênção naquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, permita que eles vivam, Senhor, uma vida de triunfo, apesar das crises. Que no momento que essa crise chegar, ou agora, durante a crise que estão vivendo, que eles olhem para o Senhor e se firmem no Senhor, tendo a convicção de que o Senhor jamais os abandonaria, o Senhor jamais os deixaria, e agora, nessa situação, o Senhor está com eles. Que eles tenham essa convicção e que vão adiante com essa esperança, em nome de Jesus. Amém.